Agora, Guarujá FM Entrevista. Pois é, bom dia. Eu tô aqui com ele, deputado estadual Caio França. Começou na política com 20 anos, muito novo, inclusive eleito o jovem deputado mais novo do estado de São Paulo, né? E já no terceiro mandato. E é isso, um prazer ter você aqui na Guarujá FM. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Bom dia. Bom dia, Lúcia. Bom dia. É um prazer poder revê-los e conversar um pouco com vocês aqui na Guarujá, que eu sei que é esse canhão aqui da nossa região. Obrigado pela oportunidade. E é isso, já tô há um tempo. O pessoal fica falando lá em São Vicente, o pessoal fala, o Caio é muito jovem. Eu tô chegando nos 40 já, viu, gente? Mas é que você começou muito novo, eu comecei, né? Muito novo, mas é bom, né? Diz que essa fama boa aí, deixa o povo falar. Então, eu tô com 37, tô no terceiro mandato, como você trouxe aqui, como deputado estadual. E já fui vereador também em São Vicente, aí sim, aos 19 em São Vicente. Então, bem cedo mesmo, precoce aí, mas tô feliz pela trajetória que nós trilhamos. Até porque a gente nem precisa dizer que tá no sangue, né? A política está no sangue. É verdade, desde muito cedo aí acompanhando, desde as campanhas do meu pai. Então, assim, era muito natural para mim essa convivência, esse assunto, que às vezes é um tabu em muitas residências, né? Porque é um assunto que às vezes parece ser intocável. Acho que hoje menos, talvez, as pessoas estão mais falando sobre política, opinando, têm as suas posições, mas há 20 anos atrás era algo que ficava muito assim para pessoas mais velhas, como se assim, né, o pai, o avô decidisse pela família e todo mundo seguia, né? Hoje acho que está diferente, mas a época eu já acompanhava desde muito cedo, então acho que de alguma forma isso também ajudou na minha formação do ponto de vista político e também como cidadão mesmo, de ser uma pessoa crítica do ponto de vista político de tudo, buscando sempre achar soluções. E acredito até que nas suas pautas você traz muito isso da sua jovialidade. E a gente vai começar com isso, Caio, falando aqui sobre a cannabis, que você começou um projeto que virou lei, inclusive, repercutiu no Brasil inteiro, foi capa de todos os noticiários, falando ali do medicamento à base de cannabis, que hoje ele entrou no SUS. E isso graças a você. Explica um pouquinho pro pessoal que está em casa tudo isso que aconteceu. Eu tenho muito orgulho dessa trajetória, dessa legislação específica, porque quando eu pautei isso em 2019, era um tabu muito grande. Tabu porque existe um preconceito em relação à cannabis, porque há muita desinformação sobre o tema, mas a verdade, Lúcia, é que desde 2015 aqui no Brasil já são autorizados os medicamentos à base de cannabis. Desde 2015. Só que eles são caríssimos para a maioria dos brasileiros. As pessoas não têm condição de pagar R$1.000, R$2.000, a depender da sua composição. E aí, em 2019, eu conheci uma mãe que me trouxe ali uma situação muito, muito, muito grave de um filho que convulsionava 40 vezes ao dia. Ele tinha uma síndrome rara que foi evoluindo e nenhum medicamento fazia efeito para ele. Foi quando ela conheceu os medicamentos à base de cannabis que aquilo fez efeito para o Vitor, a Neide, que é uma parceira minha até hoje. E aí a gente, poxa, mas muito caro. E ela falou, Caio, o SUS não fornece isso pra gente. E aí eu, tentando, achando que seria assim uma solução pontual para aquela mãe, eu fiz uma audiência pública, porque ela me falou, tem outras mães parecidas comigo. E aí eu fiz uma audiência pública chamando o responsável da farmácia de alto custo do estado, para poder fazer um debate. E aí ele me falou, deputado, olha, eu acho justo a sua reivindicação, mas a verdade é que não tem lei que ampare uma compra desses medicamentos pelo SUS aqui em São Paulo. Eu falei, poxa, mas que absurdo, já é um medicamento que está nos, né, que pode ser comprado, o SUS tem que tratar qualquer tipo de doença, trata inclusive doenças com medicamentos muito mais caros do que esse. Ah, não, mas você sabe, esse medicamento aí é cannabis e tal, cannabis é droga. Aí eu falei, não é possível. Então eu protocolei o projeto de lei em 2019. Foram 4 anos para conseguir aprová-lo. Porque você teve uma resistência muito grande, até por causa dos mais velhos mesmo, que não conseguem entender, né? Pois é, infelizmente, como eu falei aqui, assim, há muito preconceito e principalmente falta de informação, que é aliada aí ao preconceito normalmente em todos os assuntos. E nesse assunto principalmente, porque as pessoas achavam que eu queria falar sobre liberação do uso adulto, da pessoa fumar, sendo que assim, sabe, uma coisa completamente diferente e que nem é de competência estadual.
Bom, aí foram 4 anos mostrando casos, convencendo os colegas e eu consegui aprovar, depois de 4 anos, na Assembleia, o projeto de lei que inclui a cannabis medicinal no SUS. Aí depois tive que convencer o governador a sancionar. Porque depois de aprovar na Assembleia, você precisa convencer o governador a sancionar ou não, porque ele pode vetar o projeto. E ele veta diversos projetos. E aí, pra minha surpresa, quando eu fui conversar com o governador, eu fiz uma grande mobilização nas redes e tal, ele me confidenciou que o sobrinho dele faz uso de cannabis, porque tem uma doença muito rara. Qual era a doença, Lúcia? A mesma do Vitor e da Neide. Olha que síndrome de Dravet. Então você vê que assim, cara, o destino me presenteou com essas possibilidades, com esses momentos, e aí ele sancionou a lei. São Paulo é o primeiro estado do Brasil a fornecer esses medicamentos pelo SUS. Ainda temos muitos desafios, para não falar só de coisas boas, porque o governador, ao mesmo tempo que ele sancionou a nossa lei, ele vetou um trecho que dava liberdade para os médicos de prescrever para qualquer patologia. Ele restringiu para 3 patologias apenas, até o momento, que são síndromes raras da epilepsia. Até vou falar os nomes aqui, né? É síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e o complexo da esclerose tuberosa. Então, hoje, quem tem essas 3 patologias e mora aqui em São Paulo, em qualquer cidade que você possa imaginar, aqui do litoral ao Vale do Ribeira, passando pelo interior e Grande São Paulo, qualquer lugar, na farmácia de alto custo do estado, tem cannabis medicinal. Agora, a nossa luta, qual é hoje, Lúcia? Theo, aos ouvintes, e trazendo aqui o meu parceiro Ventura também, que está me acompanhando hoje. A nossa luta é para ampliar o leque de patologias contempladas. Pessoas com dor crônica, pessoas com fibromialgia, autistas de nível de suporte 3. Tem muita gente que poderia estar acessando, mas ainda não está. A nossa luta é essa hoje. A gente vai pro break rapidinho, mas aí daqui a pouco a gente volta com o deputado estadual Caio França. Guarujá FM Entrevista. Muito bem, 10h35 de volta aqui hoje no Guarujá FM Entrevista. Nosso convidado, um bate-papo com a nossa querida Lúcia Costa, é o deputado estadual pelo PSB, Caio França. Lúcia. Pois é, estamos aqui. A gente estava falando dessa lei incrível que eu estava aqui até falando fora do ar, que realmente ela com certeza mudou a vida de muita gente e repercutiu não só no estado de São Paulo. A gente estava falando aqui sobre o uso do medicamento à base de cannabis no SUS, que hoje algumas patologias ali, como o Caio acabou de falar, conseguem entrar, né, com esse medicamento. E que foi pro Brasil todo mesmo, né, Caio? É isso, não. Hoje tem 22 estados da federação que replicaram a nossa legislação. Então, feliz também, porque você percebe que deu certo. Mas a grande questão ainda é que todo mundo acabou replicando o que o governador fez aqui em São Paulo também. Então, o lado bom é que ele sancionou, mas eu já falei aqui, o lado ruim e desafiador é que ainda tem muitas patologias que não estão contempladas, então já falamos sobre algumas, e aí assim, em off nós falamos, e vou trazer para cá também, assim, não é justo que a gente espere alguém da nossa família passar por uma situação de dificuldade para poder abrir a nossa mente para isso. Fica um sentimento muito egoísta, né? Assim, eu só passo a defender na medida em que eu preciso. Acho que a gente tem que ter empatia pelas pessoas, independente de ser alguém próximo ou não, né? Acho que essa é uma missão de vida. Hoje você continua lutando para que essas outras patologias entrem nessa... Muito, Lúcia. Inclusive, assim, para quem puder ajudar, no meu Instagram tem um abaixo-assinado bem grande hoje para que os autistas possam acessar os produtos à base de cannabis pelo SUS. Então, quem puder ajudar, nós temos já quase 30 mil assinaturas lá. Existe uma luta que é bastante já consistente para que dor crônica, que é uma condição que afeta muitas pessoas e que às vezes a gente não consegue, assim, os opioides tradicionais, né, os medicamentos, eles viciam demais, tem vários efeitos colaterais e acabam não servindo. Só trazendo um exemplo, é que os Estados Unidos vive uma crise hoje de opioide, né? As pessoas acabam utilizando muito isso. E a cannabis pode ser uma alternativa muito importante para isso. Então a gente está nessa luta. Bem resumidamente, quem define as patologias que entram ou não é um grupo de trabalho que reúne 30 profissionais, dentre eles a sua grande maioria médicos, mas que infelizmente são bastante resistentes a essa abertura, né? Eu sempre defendo que quem tem liberdade para prescrever é o médico. Sim, claro. Porque ele não vai colocar o CRM dele ali, assinar, sem que ele tenha segurança para fazer aquilo. Mas, como eu te falei aqui, é um desafio, a gente abriu uma porta, essa porta é só de ida, não tem retrocessos, mas os passos
acabam não sendo na velocidade que a gente gostaria. Agora, uma outra pauta que eu tenho que falar aqui, até porque a gente recebe diariamente reclamação sobre a Sabesp. Você foi o único deputado contra a privatização da Sabesp. Temos aqui, de verdade, relatos de ouvintes do Guarujá, Vicente Carvalho ali mais precisamente, São Vicente também, de falta d'água que é constante, né? E eu vi que você foi até enfático em falar de ser contra e tudo isso que acontece, né? Quando eu votei contra, eu fui taxado de ser contreiro, de ser o único que sou contra os avanços. Mas o que eu falei, e é uma realidade, é assim: algumas privatizações são boas, sim, nós temos vários exemplos disso. Mas um serviço que é essencial e que não tem concorrência, você privatizar, claro que você vai ter o lucro acima do serviço, que já não era tão bom assim. Vamos ser francos também, eu não estou defendendo a Sabesp antiga dizendo que era 1000 maravilhas. Mas não faz sentido você ter uma demissão de 3.000 funcionários e achar que o serviço vai continuar o mesmo. Vai piorar. Não faz sentido você quarteirizar um serviço, você contratar mão de obra que não está preparada para aquilo. E além de tudo, aumentou o custo. Então assim, lamentavelmente o que o governador prometeu, ele não entregou até o momento. E penso que não vai conseguir entregar pelo menos para os próximos anos. Você pega áreas que já tinha falta de abastecimento, hoje estão piores. Você trouxe aqui São Vicente, que eu vou relatar. Jockey Club, Náutica, Pompeba, Vila Fátima, ficou um bom tempo, acho que 3, 4 dias sem água. E praticamente já é natural que das 20 horas até as 4, 5 da manhã não tenha água. Então assim, não faz sentido num estado como o nosso, o mais rico da federação, falte água para algumas famílias. Eu lamento muito e assim, torço para que dê certo, mas sinceramente tenho orgulho de, há 1 ano e meio atrás, ter sido o único aqui da região que votou contra esse processo, que acabou somente piorando um serviço que já não estava tão bom. Caio, vamos falar aqui antes, eu vou falar dos recursos para a Baixada Santista, que eu acho muito importante você mostrar também, mas vamos falar para o pessoal da importância de um deputado estadual, principalmente na região, né? Você constantemente está olhando todas as cidades e você busca recursos para que aconteça algo nessas cidades também, além de toda essa movimentação que você tem de ser contrário à Sabesp. A gente vai falar também daqui a pouco da aposentadoria compulsória, que eu também achei isso muito sensacional. Falar da cannabis. É importante demais, né? A pessoa saber o porquê votar naquela pessoa, eu digo assim, no cargo. Por que o cargo deputado estadual, né? Claro, é muito importante e cada vez mais, porque os parlamentos estão ocupando, Lúcia, cada vez mais uma influência muito grande no orçamento, tanto do ponto de vista estadual quanto do ponto de vista nacional. Então faz diferença você ter um parlamentar que possa influenciar positivamente para trazer mais recursos para a sua região. Só nos últimos 4 anos aí são mais de 150 milhões de reais que a gente conseguiu trazer para infraestrutura, pavimentação de ruas, reforma de praças, para custeio de saúde, para novos equipamentos de saúde, né? Em São Vicente nós devemos em breve inaugurar aí a nova maternidade, que contam com 8 milhões de reais que nós conseguimos trazer para cá. É um avanço incrível. Avanço decisivo para quem, né, para uma família, para gestante, para a saúde como um todo. Reformamos nos últimos 3 meses 7 unidades básicas de saúde e em outros lugares também. Para além disso, entidades sociais que prestam serviço importante aqui para nossa região, que a gente também encaminha recursos. Então faz toda a diferença ter um parlamentar que conheça, que sabe quais são os problemas, que tem ali um convívio diário com as pessoas e com as principais lideranças locais, prefeitos, vereadores e lideranças mesmo de entidades. Então eu quero reiterar aqui que as pessoas fiquem atentas a isso, porque, né, a gente sabe muito bem que às vezes a gente vota sem ter muita expectativa, mas eu posso atestar, já convivendo por 3 mandatos consecutivos, que faz diferença sim. A gente está aqui com obras que eram sonhadas há muitos anos, como, né, a ligação seca Santos-Guarujá, o aeroporto civil metropolitano, que no ano que vem deve já estar em operação no Guarujá. Então, obras que são impactantes aqui para a região e que eram aguardadas há nem sei dizer quantos anos aqui, né? O túnel talvez 50, 100 anos, enfim, que se discute isso. Então, é para entender o quanto que faz diferença ter parlamentares que façam essa defesa.
Caio, vamos lá para São Vicente. Eu disse que eu ia Bora. falar para você. Eu moro em São Vicente, Aí então sim. conheço Conterrânea. também. Nós aqui, né? Muitos aqui moram em São Vicente. Ó, vamos falar depois do break? Então a gente vai pro break, não vai escapar, mas a gente volta daqui a pouquinho. Guarujá FM Entrevista. Vamos lá de volta aqui com o Guarujá FM Entrevista. Hoje com o deputado estadual Caio França. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Olha, a gente estava aqui antes do break falando que eu ia lá sim para São Vicente, porque sou moradora de São Vicente. São Vicente tem mudado bastante, é óbvio, a gente não tem como negar. Tem maternidade, os postos de saúde, a saúde em si está melhorando. Tem muita coisa para mudar, muito desafio. Eu quero que você fale disso. Eu quero que você fale do que tem mudado e quais os desafios o Caio França, deputado, ainda tem pela frente. Primeiro é importante falar, viu, Lúcia, que assim, eu hoje tenho uma relação muito boa com a administração municipal, mas eu faço isso não pela relação pessoal que tenho hoje com o prefeito Caio. Eu falo isso e falo com orgulho que eu fui deputado com 3 prefeitos já. Com o Billy, com o Pedro e com o Caio agora. Nas 3 vezes, eu fui quem mais levou dinheiro para a cidade. Porque a minha relação, lógico que, enfim, acaba sendo boa normalmente com o gestor local, mas ela é com as pessoas, com a cidade, independente de quem está à frente da prefeitura. Então eu quero reassumir esse compromisso, porque às vezes as pessoas acham que, mas agora que você está mais próximo... Não, sempre foi assim e sempre continuará sendo. Os desafios são muitos, você já trouxe, a saúde é o principal deles, junto ali com infraestrutura, né, que envolve problema antigo de enchentes, sim, que a cidade é uma cidade que é cortada aí por diversos braços, né, da maré, e às vezes nem precisa chover para encher, basta a maré estar alta. Então a gente tem uma cidade que está abaixo do nível do mar e isso dificulta muito. Mas sobre saúde, acho que o grande desafio é a construção final aí da maternidade, que a gente já falou, que a gente conseguiu viabilizar 8 milhões de reais para equipar a maternidade. A expectativa é que no final do primeiro semestre do próximo ano já esteja funcionando. A gente conseguiu ajudar na reforma de 6 unidades básicas de saúde, eu faço questão de falar aqui, porque são de bairros bem periféricos: Quarentenário, Pompeba, Náutica, Sambaiatuba, México 70, Vila Margarida. Então todas essas unidades foram reformadas agora nos últimos 3 meses, e eu tenho muito orgulho de, só nesse valor aí foram quase 3 milhões de reais do nosso mandato. E para além disso, a gente tem ajudado em infraestrutura, na parte esportiva, que é um assunto que também sempre me chama muita atenção, porque eu acho que você investir no esporte, você também acaba proporcionando mais saúde para as pessoas. Eu montei uma academia ao ar livre ali na Praia de Itararé, que tá incrível, bombando, pública, gratuita, com professores das 6 da manhã às 21 horas, praticamente uma academia de ponta, pública, aberta. E muito orgulho de ter ajudado nessa construção. E para além disso, ainda temos recursos nossos que vão fazer pavimentação de ruas, que vão ajudar também na reforma de escolas estaduais e municipais. Então, São Vicente é um desafio permanente. Claro, minha cidade do coração, eu moro lá, nasci lá e, enfim... como falei aqui, já fui vereador pela cidade, então tenho muito orgulho de ter iniciado toda a minha trajetória lá. Claro que hoje com um trabalho mais abrangente, que envolve aí todas as cidades aqui da região e outras cidades também de outros cantos do estado. Mas claro que o coração bate mais forte, e até por saber realmente assim as dificuldades que a cidade tem em comparação a Santos, que tem um orçamento melhor. É isso que eu ia falar sobre orçamento agora. É importante porque nem todo mundo sabe. Às vezes a gente sabe as coisas e acha que todo mundo sabe. Não. São Vicente não recebe... A verba orçamentária não é tão alta assim, por exemplo, como Santos, né? E a gente consegue... enfim, sim, sem dúvida. E acaba atrapalhando muito isso também, o orçamento, né? de São Vicente esse ano deve ser em torno aí de 1 bilhão e 300 milhões. Santos deve estar girando na casa de uns 5 bilhões de reais. Praia Grande, uns quase 3 bilhões de reais. E se você for pensar... são cidades com populações parecidas. Uhum. E São Vicente é ainda mais vulnerável, né? Onde tem mais áreas periféricas, pessoas que são SUS dependentes, que utilizam os equipamentos públicos de educação também. Não à toa, São Vicente é a maior rede de educação da Baixada. Então o desafio por lá é sempre mais profundo, e eu penso que a gente também tem que tentar equalizar isso. Claro que
não é uma coisa de curto prazo, porque não vai ser uma emenda parlamentar que vai resolver um problema, por melhor que eu possa ser enquanto parlamentar. Esse é um problema que envolve o orçamento público. Então, é um desafio permanente, mas é isso, assim, faz parte do processo. A gente já... isso não é uma novidade, isso foi assim com todos os últimos 10 gestores municipais e não é diferente agora. Então, o que a gente tem que fazer lá é sempre ajudar para que a gente possa equilibrar um pouco esses recursos. Para quem está nos ouvindo e não quer entender muito de orçamento, mas para ser muito prático, assim, se eu ganho 10 mil reais por mês e o meu vizinho ganha 2 mil reais por mês, não tem como a gente ter o mesmo padrão de vida. Não tem como. Eu vou comer uma coisa em casa todos os dias e o meu vizinho vai comer outra. Eu vou poder frequentar alguns lugares que ele não vai poder frequentar. Então, assim, é basicamente isso para que o cidadão possa compreender. Ainda assim, se você for olhar, assim, o imposto em São Vicente é caríssimo. E a justificativa para isso é pelo assim... o Santos tem essa área portuária aqui que por si só tem uma arrecadação gigantesca. São Vicente não tem esses atrativos, indústria portuária. Estamos tentando ajustar. Nós temos um desafio legal agora, que nós conseguimos estender a poligonal do Porto para São Vicente também, o que deve atrair num futuro breve aqui algumas empresas retroportuárias para lá também, que isso vai ajudar a gerar emprego, renda para a população. Não adianta. Trabalho e a gestão tem que realmente estar ali coerente com aquilo e fazer acontecer, porque é assim, funciona desse jeito, não tem jeito. Tá melhorando, mas tem muita coisa mesmo para fazer, né, deputado? Olha, agora a gente tá quase acabando, né, Theo? É isso? Isso é um pouquinho mais ainda. Mas eu quero muito falar sobre uma PEC também, que foi da sua autoria, que coloca fim à aposentadoria compulsória para servidores públicos e magistrados que cometeram infrações graves. E para quem não entendeu o que é isso, é assim, aquele servidor ou aquele magistrado que cometeu alguma coisa ia lá e recebia aposentadoria como punição. Como punição, com valor, muitas vezes altíssimo, e aí seguia a vida. E é muito errado, e você foi lá e falou, gente, isso é errado. Eu cutuquei a ferida, né? Parabéns. Cutuquei a ferida. Tô bem animado, creio que esse ano a gente consiga aprovar essa PEC. Não é fácil aprovar PEC na Assembleia, tem exigência de quórum qualificado, ou seja, não é só a maioria, eu preciso ter uma maioria qualificada de 2/3 do parlamento, mas é um assunto que incomoda muita gente. E quando a sociedade, Lúcia, ela tá engajada, o parlamento é pressionado a se posicionar. Então é importante a gente falar sobre isso, porque assim, é importante que as pessoas saibam que a gente está tentando acabar com esse absurdo que é um privilégio disfarçado de punição aqui em São Paulo, e que isso possa ser exemplo também para o Brasil, porque não faz sentido que alguém que cometa um crime exercendo a função do Estado, e aí a punição que o Estado proporciona para ele é se aposentar compulsoriamente. Sinceramente, isso é uma excrescência com a sociedade, né? Imagina que isso pode ocorrer em qualquer outro lugar, seja na iniciativa privada ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, sim, estamos falando também de juízes, promotores, de outros servidores, de policiais. Tivemos um recentemente, aí um coronel, um tenente-coronel. Que está sendo julgado, inclusive, ainda. Todas as evidências muito claras, sim, de que ele assassinou a esposa por ciúme e tal. E o Estado, punindo ele, aposentou compulsoriamente o cidadão com um salário de 23 mil reais. Gente, aqui a gente tá falando isso, o salário de 23 mil reais, quer dizer, um homem que muito provavelmente cometeu um crime desse. E aí uma vergonha. É uma vergonha. Só que é isso, ninguém mexe, porque é um assunto assim, toca nesse assunto e tal. Só que assim, eu quero crer que a esmagadora maioria dos juízes, desembargadores, promotores, delegados, policiais, eventualmente políticos também, poxa, são pessoas de boa fé e que nem precisam se preocupar com isso, porque não vão cometer nenhum crime no cargo. Então não tem que ter esse privilégio, para que se não vai cometer nenhum crime? Então eu tenho convicção que os bons, que são muito mais do que os ruins, eles estarão comigo nessa. Mesmo aqueles que eventualmente poderiam se beneficiar disso. Sim. Porque não faz sentido, é até vergonhoso a gente
ter que ter uma PEC para mudar isso, mas senão não muda. E as pessoas acabam utilizando dessas brechas das leis antigas para se beneficiar, como esse caso agora. E você vê que essa sua fala cai lá no nosso começo da entrevista, que é a questão da cannabis. Você, na verdade, não precisa ter alguém da família precisando para você achar que aquilo está certo, como você também não precisa cometer um crime pra você saber que você não pode ser aposentado e ganhar a mesma coisa. Até porque nós estamos falando já cá entre nós, porque tem muito servidor público e que gosta de mim, Eu não tô falando dos servidores, dos professores, dos enfermeiros. Normalmente nós estamos falando de uma elite do serviço público, que é quem tem as melhores remunerações, que é quem tem as melhores condições de trabalho. Então, assim, já são servidores que estão bem remunerados pelo Estado, e a gente quer deles também o que eles têm de melhor, a capacidade técnica que eles têm e tal. Agora, ter, além de tudo, esse privilégio disfarçado de punição é uma vergonha. É uma vergonha. Eu espero que isso dê certo também, assim como a da cannabis lá no Sul, o medicamento, porque realmente... Mas você vê como é importante ter uma pessoa jovem e que tem essa visão e não tá ali naquele padrãozinho de que todo mundo acha que é certo e você vai lá e pensa uma coisa que é óbvio, mas que talvez... Fora da caixinha, fora né? da caixinha, né? Às vezes até o básico que a gente acha que já deveria ter, não tá. Tem que ter alguém pra ali pra poder cutucar. A gente tá no nosso finalzinho já da nossa verdade. entrevista. Fazer o básico perfeitamente bem é o mínimo, né? Então eu acho muito legal, deputado. Parabéns. Obrigado, Theo. Obrigado pelo carinho, pela quero oportunidade. agradecer a sua presença aqui. Eu quero dizer que você é sempre muito bem-vindo, viu? Não precisa ser o moço do chapéu ali te trazer, você pode vir. E eu espero que você continue, sim, de verdade, lutando não só por São Vicente, que é a minha cidade, que eu sei que precisa de muita coisa, mas por toda a cidade da Baixada Santista, porque é isso. Às vezes a gente tem que olhar fora da caixinha, mesmo assim como você faz, né? Não olhar o que já tá bom, olhar o que precisa fazer. E eu tenho certeza que esse é o seu trabalho e você tá fazendo muito bem. Obrigado, Lúcia, Theo, Alventura Amiga, todo mundo aqui dessa equipe maravilhosa da Guarujá FM. Prazer poder retornar aqui. Só antes de fechar, a gente tem um edital aberto, 2 editais abertos de emendas para que associações, universidades e prefeituras possam acessar, que é o da cannabis medicinal. Então a gente disponibiliza recurso para quem quiser estudar o tema, pesquisar, democratizar. E também, não falamos aqui, mas adoção é um tema que eu também cuido com bastante carinho. Então, serviços de acolhimento, jovens que aguardam a adoção, famílias que estão na perspectiva de poder adotar. Então fiquem atentos, são 2 editais abertos até o final de agosto, disponíveis recursos. Isso fica disponível para quem quiser entrar, tanto na sua rede social ou no seu site também. A rede social hoje em dia facilita, né? Então Caio Franca _ eu informo sobre tudo isso, mas os 2 editais, como eles são bastante rigorosos, eu tenho páginas específicas. Então é FP de Frente Parlamentar Cannabis com 2Ns.com.br e o outro FP Adocal, que seria a adoção, né? Frente Parlamentar da Adoção.com.br. Eu disponibilizei R$1.750.000 para cannabis medicinal em parceria com o deputado Suplicy e R$800.000 para adoção em parceria com a deputada Marina Elô. Só para registrar, aproveitar a audiência de vocês para falar sobre esses 2 temas importantes também. Obrigado mais uma vez. Muito bom. Um abraço Obrigada, a todos. Caio, Muito bom. Em nome agradece. do Grupo Rampazzo de Comunicação e da Guarujá FM, nós que agradecemos aí, tá bom? Seja bem-vindo sempre, hein, Caio? Você ouviu Guarujá FM Entrevista. Amor e alegria todo dia. Guarujá